Quero começar logo com a palavra. Eu botei meu relógio de despertar aqui para mim poder. Celular, para mim poder não me estender muito. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos ler. Aleluia. Só vou botar gravar aqui. Aleluia. Glória ao Senhor da glória. Aleluia. Amém. 1 Coríntios 13. Vamos ver. Aleluia. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Feche teus olhos, irmão. Altíssimo Deus, esta é a sua palavra, Senhor. Meu Deus, o que podemos fazer além de ler, Senhor, esses escritos tão maravilhosos, escritos naquele papiro, Senhor, naquelas cadeias, por aquele homem meio cego, com o nariz quebrado, parecia um monstro, Senhor, com muito frio, naquela pedra gelada e úmida, e escreveu isto, Senhor. Como posso? O que podemos fazer com esse escrito, Senhor? Oh, Deus, não nos deixa falhar, Senhor, mas venha falar conosco nesta noite. Venha ser, Senhor, conforme tua palavra, o bom pastor, falando com as tuas ovelhas, nos aperfeiçoando em ti, Senhor, pois cremos que o que é perfeito tem chegado. Papai querido, recebe esta oração no teu precioso nome. Amém, Senhor, amém. Pode assentar-se, irmãos, aleluia. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Eu não sou digno de abrir este capítulo e ler essa palavra, mas, aleluia, assim se agradou o Senhor, porque eu estou aqui. Se Ele não quisesse, eu já não estava mais, Ele já tinha me tirado. Mas amém, aleluia, vamos logo então. Veja bem, irmãos, nós, na nossa ignorância e tentativa de chegarmos a algum ponto na forma correta, queremos acertar, ninguém quer errar, todos querem acertar.
Nós tentamos fazer algo e acabamos falhando. E estabelecemos paradigmas, patamares, níveis. Nós estabelecemos para nós mesmos. E seguimos isso como se fosse a fiel e verdadeira palavra de Deus. Quando, na verdade, estamos muito longe dessa realidade. E isto chega a ser desesperador. Para mim, pessoalmente falando, é desesperador, porque eu tenho uma infinidade de pessoas que eu conheço nessa minha trajetória, dos meus 50 e poucos anos, eu tenho uma infinidade de pessoas que eu conheço que eu gostaria que eles estivessem ouvindo essa palavra. Quando eu ouço essas coisas, me dá um desespero na minha alma, porque eu queria que eles ouvissem. E tem uma outra infinidade de pessoas, outra quantidade enorme de pessoas, que eu sei que estão enganadas e ainda vão ser enganados. Mas o que fazer? Só se colocando na presença de Deus e deixar que a obra dele tenha a sua devida fluidez. Amém. Veja bem, o apóstolo diz, ainda que eu falasse as línguas, poliglota, como se diz, né? As línguas dos homens. Isso dá para ser, dá para fazer. Você pode estudar os idiomas e falar todos os idiomas. Você não se perde na terra. Claro que existem muitos dialetos. Por exemplo, existe o árabe, mas existem dialetos do árabe. Existe o alemão, mas existem os dialetos do alemão. Assim como o italiano e assim por diante, esses idiomas mais antigos, como o latim, que tem uma derivação tremenda. Mas isso seria fácil, embora seria possível, a palavra é essa, seria possível, não seria tão fácil, mas seria possível. Tudo bem, dá para tirar de letra, mas não é tão fácil, pois o apóstolo disse, ainda que eu falasse as línguas dos homens. Tudo bem, agora, e dos anjos? Falar a língua dos anjos? Do que é que Paulo está falando? Línguas da outra dimensão, do céu, do céu. Nós estamos presos em dimensões. Então, desta outra dimensão angelical, dimensão de anjos, você falar a língua desses anjos, quem é essa pessoa que pode falar a língua dos homens e dos anjos? Quem? A língua dos homens. Um estudioso. É só estudar. Vai ser difícil, mas consegue. Depois, para ele aprender os dialetos, é só ir até os lugares e ter o conversacional. Pronto. Vai falar. Bem. Amém. Agora, dos anjos, não é qualquer pessoa. Está falando de alguém muito além do Paulinho. Muitas vezes. É alguém que vive em contato com o eterno. É alguém que vive em dedicação total ao eterno. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Os grandes religiosos. Seja que nome se dê às suas religiões, se você pegar o príncipe Siddhartha Gautama, né? Ele era um príncipe bonito, bem tratado, ele não precisava nem se vestir, só levantava os braços, já vestiam ele, dava o banho, vestia, até moço, mas até que ele chegou a um ponto que ele precisava de uma iluminação, ele precisava de um crescimento espiritual. Então ele chegou nesse ponto, ele parou de se alimentar por um tempo, ele começou a se ligar com as outras dimensões que o corpo não conseguia alcançar. E o que ele virou? O Buda. Está vendo? Foi isso que ele virou. Então, ele tinha esse acesso, como Maomé e tantos outros. E nos nossos dias? Quem são essas pessoas que falam a língua dos anjos? Às vezes eu vejo aquelas programações antigas e tem ali aqueles hieróglifos e tem aqueles escritos do Mar Morto e escritos antigos, e eu vejo ali, eu leio com a minha ignorância, mas dentro de uma adequação ao meu idioma, que é o português, e um pouquinho de inglês, eu tento juntar e um pouquinho de espanhol
e entender um pouquinho, ou pelo menos pronunciar na minha leitura aquilo ali que está escrito. E olha o que acontece. Quando eu leio aquilo ali, eu vejo que durante a minha caminhada, vai num culto ali, vai numa vigília ali, vai num culto acolá e coisa e tal, vai lá em Porto Alegre, vai lá em Cachoeira, vai lá em Alvorada. Nessa minha andança por aí, o que acontece? Eu já ouvi aquilo que eu estou lendo ali. Você está entendendo? Língua dos anjos. Lá no cultinho, lá na Estela Maris, um irmãozinho lá, que nem letra tem, não tem nada, mas ele é tão dedicado a Deus, que ele fala aquele idioma, que é o idioma do céu, que eles receberam. Está vendo? Que coisa maravilhosa é isso, né? Pois é, Paulo está dizendo que não tem nenhum valor se não tiver uma coisa só. E nós confundimos essa coisa, porque quando nós vemos essas coisas grandiosas, quando eu vejo, por exemplo, vamos falar de pessoas aqui famosas, Jô Soares. Jô Soares, ele fala uns 5 ou 6 idiomas, é um poliglota, tem muitas línguas, muitos idiomas. É raro, são poucas pessoas no nosso país que tem essa capacidade. Ele estudou muito e viaja muito. Então, e entre outras pessoas. E esse irmãozinho lá, como outro irmãozinho em Eldorado do Sul, como outro lá em Alvorada, como outro lá em Cachoeira, que tem esse dom de falar um idioma que ele nem conhece, mas ele sabe que ele está falando a língua dos anjos, ele está falando, ele e Deus estão falando a língua dos anjos. Que maravilha! Nenhum dos dois casos, tanto o que estudou a língua dos homens, como o que tem o dom de falar a língua dos anjos, tem valor nenhum perante Deus se não tiver uma coisa: o amor. E aí é que está todo o problema. Porque o amor não é o que nós pensamos que é o amor. Olhar para uma pessoa, eu amo essa pessoa. Ah, tem alguém passando fome, eu vou lá ceder. E eu estou amando. Eu amei aquela situação lá, por isso eu resolvi. Você está entendendo? Porque existem diversas formas de amor. O jovem, quando ele é novo, ele confunde o amor com o amor eros. O amor que é uma atração corpórea, atração física. Ele pensa que ele está amando. Não é isso o amor. Isso é um bom sentimento. É natural, a natureza. Os hormônios em movimento. Isso é normal para que a vida siga o seu curso. Está vendo? Mas não é esse amor. O amor, também o amor fraternal, o amor de filho e pai, pai e filho, é um amor maravilhoso, é um sentimento muito bom, mas ainda não é esse amor que Paulo está descrevendo aqui. Está vendo? Ainda não é. O amor que Paulo, já vou pular logo, teria outras formas de amor, mas vai tomar muito tempo e a gente não tem tanto tempo. O amor que Paulo está falando aqui é o amor supremo, o amor ágape. Esse é o amor de que está tratando a Escritura. E o amor ágape oh meu irmão, a resposta está nessa Escritura. Jesus disse assim, examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuida ter nela a vida eterna. Toma cuidado, porque senão vai passar despercebido. Vai passar despercebido. Você vai saber, você vai estudar, mas vai passar despercebido a salvação. Então você precisa examinar e tomar cuidado para não te estribar no teu próprio entendimento, que é o que acontece hoje. Amém? Então, o amor está nessa Escritura. O que aconteceu no princípio? Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal, ou de uma maneira suprema, de uma maneira superior, que, aleluia, deu a sua
principal criação. Ali estava o amor de Deus expressado. Que criação é essa, irmão? O que diz em João? No princípio era o palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Para com essa história de um pai lá, um Deus cabelinho branco, velhão, antigo. Aí fez o homem perdeu a chave do reino, perdeu as promessas, perdeu tudo. E aí Deus tem um filhinho lá, filhinho, vai lá pegar o que teu irmãozinho lá, o Adãozinho perdeu, vai lá. Aí lá vem Jesus, morre na cruz, pronto, pagou. Ô pai, toma aqui, pai, ó, conquistei para ti de novo, pai. Este seria um Deus covarde. Você que é pai, você deve trabalhar no sustento da sua casa, não é? Pagar suas contas. Você é o provedor. Você tem um filho. Você vai mandar o teu filho no teu lugar. Ô, meu filho, vai lá trabalhar para mim hoje, porque hoje eu não vou. Tá muito pesado o serviço, hoje eu não vou. Hoje vai você. Você faz isso com o teu filho? Você, mamãe, faria isso, minha filha? Vai lá no meu lugar, trabalhar naquele trabalho, serviço pesado. Vai lá, minha filha. Você faria isso? Deus jamais faria isso. É uma representação do tremendo amor de Deus. Por isso, Pedro disse, se eles soubessem, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Ali estava o amor divino expressado. É desse amor que Paulo está falando aqui. O amor divino, o amor ágape, o amor que supera tudo. Não é um sentimento seu, é um sentimento dele, sendo expressado por você, para você. Está vendo? Aleluia! Glória a Deus. Não, irmão, mas era o Filho de Deus, tanto que ele levantou a cabeça ao céu e disse, Pai, em tua mão entrego o meu espírito, está consumado, e inclinou a cabeça. Tem até o hino, às 3 horas da tarde, inclinou a cabeça e ali suspirou. Aleluia, o hino está perfeito, é bonito, e é lindo e conta a história. Agora, me explica, por que o sol escondeu a sua face? Se virou. Por que a terra tremeu? Por quê? Porque o seu Criador estava ali, sendo posto entre o céu e a terra, e a sua vida se esvaindo completamente. Estava ali o Criador, e o sol, se tivesse uma consciência, pensaria, como vai ficar? A quem eu vou obedecer? Pois ele me ordenou, me criou, e eu estou obedecendo ele todo o tempo, e agora ele está ali, eles estão matando, eles estão terminando com ele, eu não vou testemunhar isso. A terra tremeu, eu não quero esse sangue, porque esse sangue é sangue de Deus. Aleluia. Aleluia. Era sangue de Deus banhando aquele chão. Está vendo? Aleluia. Este é o amor de que Paulo fala. Seria como um sino que tine. Não teria. Ou seja, tudo que o homem fizer, achando que ele é capaz de fazer aquilo, não funciona, irmão. Sem essa palavra viva aqui, ó, não funciona. É um barulho só. É um barulho só. É só um som. Não tem vida, não tem eficácia. Mas o dom é maravilhoso, sim. A mudança de vida das pessoas é maravilhosa, sim. Não tem problema. Porém, não tem eficácia. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, agora aqui é o dom de profecia que ele diz, busca com zelo os dons.
Busca com zelo, com zelo, com zelo. Busca com zelo. Mas eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Busca com zelo. E qual era o dom? O dom de profecia? Por que o dom de profecia? Porque o dom de profecia é de vaticínio, ou seja, aquilo que ainda vai acontecer. Dom de profecia é aquilo que ainda vai acontecer. O profeta, ele profetiza o que ainda vai ocorrer. Então, o profeta, ele está lá no século 23, 24, e ele está lá na sua existência normal, no século 15, 16, 19, e ele vai lá no começo da existência humana. Que dom maravilhoso! Foi assim que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Toda a história da criação, toda a história do dilúvio. Foi assim que Moisés escreveu. Ele era um profeta, e um profeta é Deus na terra. Amém, Jesus. Deus não fará coisa alguma sem revelar antes os seus segredos aos seus servos, os profetas. O dom maravilhoso. Mas aqui ele trata sobre profecia, o dom de profecia. Você pode ter esse dom por lapsos, por momentos, num culto, numa emoção temporária, num momento. Você tem um dom de profecia e você fala. Amém? Isso é um dom, e é disso que ele está falando. Que dom excelente, um dom de profecia. E conhecesse todos os mistérios de toda a ciência. Antes ele falou sobre dons de ciência que Deus tem dado, conhecimento da palavra. E ainda que tivesse toda a fé, é alguém que conhece toda a palavra. Você está entendendo? Estamos falando de coisas grandes aqui, irmão. Coisas muito grandes. E ainda que tivesse toda a fé, toda a palavra em si, recebeu toda a palavra. E agora? Do que se trata isso, irmão Paulinho? Alguém que recebeu toda a palavra. De maneira tal que transportasse os montes. Pode dizer para a montanha, vai para lá, tu vem para cá. E não tivesse esta revelação de Deus, do amor divino em si, nada seria. Porque você conhecer a palavra gera fé. Fale a palavra para alguém, vai gerar fé. Raabe, a casa, a cidade caiu, toda murada, largos os muros, muros intransponíveis, nunca derrubaram. E foi dito a ela, uma pequena porção, e ela creu em tudo aquilo que eles disseram. Coloca um pano na tua janela, que a tua casa não vai cair. Então ela colocou, por causa da fé, da palavra que ela ouviu, uma porção. Você está vendo? E o que aconteceu? Tudo caiu, menos a casa dela. Isto é fé. Isto é fé. Ela creu, ponto. Mas Raabe não era uma israelita, não era povo do Deus Altíssimo. Ela entrou na genealogia, por causa dessa fé, ela entrou na genealogia, na contagem dos filhos de Deus. Existem 3 mulheres que contam na contagem dos filhos de Deus, porque na genealogia dos filhos de Deus não entram mulheres, mas entram 3 mulheres, e dessas 3, uma era a prostituta Raabe por causa da fé. Ela creu naquilo, naquele pouquinho que ela recebeu. Ora, um bando de moço, esconde nós que a tua casa não vai cair. E qual é a garantia que vocês me dão? Coloca um paninho vermelho na tua janela. Que isso? Isso é loucura! Mas ela creu. A fé é o firme fundamento de coisas que você não vê e concreto do que você não tem. Uma prova e fundamento que você não vê e você não tem ali. Você está esperando. Ou seja, é uma coisa que precisa de
revelação. Então você tem toda a palavra, mas sem a revelação, você nunca será um filho do Deus Altíssimo. Está vendo? E é isso que ele está dizendo. Ainda que eu tivesse toda a fé para transportar os montes e transportasse os montes, não tivesse esta revelação, o amor ágape, o amor divino, Deus não tem nenhum compromisso com isso, irmão. Por isso que você vê, mas aconteceu, era cego, agora vê, era isso, mudou de vida, e aconteceu, e era um pobre, um mendigo, agora é empresário, agora é deputado, agora é isso, agora é aquilo. Irmão, isso é apenas pequenas porções do que eles receberam da palavra. Talvez a pessoa que lhes falou tinha interesse em dinheiro, tinha interesse em ganância própria, tinha interesse em soberba própria, ser alguém, ser grande. Você está entendendo? Mas aquilo era a palavra de Deus. Então tomou aquela pequena porção e foi abençoado por isso. Mas existe uma revelação que diz a todos quantos o receberam. É para quem recebe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, sim, eu vi a palavra e recebi a palavra. Não, tem um caminho. E ele disse, eu sou o caminho. Era ele. E todo que recebe o meu enviado, a mim me recebe. Você está vendo a gravidade da coisa? Fora disso, meu irmão, é sino, é metal que retine. Não tem efeito perante o Criador. Está vendo? Então veja o que você está recebendo. Aleluia! É aquele precioso sangue sendo derramado. Aquele sangue está sendo derramado. O que é o sangue? É a vida que tira o pecado. Teus pecados que estão ali, grosso, difícil de sair como uma tinta, e vem uma gotinha de thinner colocada naquela tinta e desaparece completamente. Assim é este sangue, esta palavra revelada. Você está todo manchado, todo sujo, e uma gotinha daquele sangue, você está recebendo ela agora, uma gotinha daquele sangue cai sobre você, e você volta à sua origem. Você volta à eternidade com ele, e o pecado volta ao seu lugar. O pecado volta para quem pecou, que foi Satanás, o diabo, a antiga serpente, e você está alvo mais do que a neve. Aleluia, glória a Deus, amém. Mas vamos continuar, tem mais ainda. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento, aqui a palavra dos pobres, irmão. Quando a Bíblia fala dos pobres, não é qualquer pessoa, irmão. Não é uma pessoa desprovida, não é uma pessoa que nem nós conhecemos, pessoas simples, humildes aqui da vila, ou da Etiópia, ou seja lá onde for, pessoas pobres. Não, não é disso. Pobre significa aquilo que Jesus falou, e aos pobres é anunciado o Evangelho. É aqueles, os pobres, são pessoas do convívio com Deus. Quando ele diz, desce a minha fortuna e repartisse para sustento, distribuísse para sustento dos pobres, aqui está falando sobre a tua fidelidade. Está tocando o teu dinheiro agora. A tua fidelidade que você acha, não, eu sou fiel a Deus e pronto, está resolvido. Não, senhor. Não, senhor. Aqui está tratando de dinheiro agora. Distribuir aos pobres, os pobres é aqueles que recebem o Evangelho. Jesus disse, e aos pobres é o anunciado o Evangelho. Não é gente pobre, gente fraca, gente maloqueira, como nos nossos termos aqui, tá? Não, pobres eram aqueles que recebiam o Evangelho, era a igreja daquele tempo. Está vendo? Que diferença é essa palavra que estamos ouvindo aqui, que Deus está nos mostrando. Que diferença do nosso pensamento. Nós pensávamos que era o pobre, todo mundo pensava que eram os pobres. Não, aqueles que recebem o Evangelho. Ou seja, então, ainda que eu distribuísse o meu dinheiro, dividisse com a igreja, é disso que está falando. E ainda que entregasse, além de fazer isso, ajudar na obra de Deus, como eles dizem, e penso que está resolvido, pronto, eu ajudei, irmão.
Eu sou dizimista. Eu fiz o meu voto e cumpri. Eu dei a minha oferta. Irmão. Aleluia. E ainda que entregasse o meu corpo, agora foi mais fundo. Não só nos teus bens, agora foi em ti, no teu físico. É como Jó. Não só os bens de Jó, os filhos de Jó. Agora tocou no corpo de Jó. Deixa eu tocar na carne dele para ver se ele não vai te negar. A mulher dele abandonou e disse: ô Jó, peraí, abandona esse teu Deus e te mata. Quando diz abandona o teu Deus e morre, dá um fim na tua vida, significa te mata, te suicida. Mulher, falas como uma louca. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. Ele não estava falando da mãezinha física dele, como Nicodemos, mas pode um homem voltar ao ventre da mãe depois de adulto? Nicodemos, você é um mestre, você não sabe nada. O Jó sabia. Voltar a mãe significa voltar para a eternidade. Era disso que ele estava falando. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, me desfizesse, me jogasse, eu vou ser um cappuccino. Me perdoe, irmãos, eu falar isso. Eu vou ser um dedicado obreiro. Vou entregar minha vida agora para a obra de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus, meu irmão. Isso não tem nada a ver com Deus, tá? Não te iluda. Não te iluda. Só teve uma Ana, viu? Só teve uma Ana. E tinha um motivo para aquela Ana pegar o bebê dela e entregar no templo. Tinha um motivo. Deus precisava de aleluia, um Samuel. Deus precisava. Está vendo? Não confunda as coisas, ó. Isso era lá com o povo de Deus, tá? Não pense que você pode fazer isso, não, Senhor. Não é para isso que Deus te chamou. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu me entregasse, me desfizesse de tudo, qualquer coisa, e morresse, eu vou lá para tal lugar e vou morrer pelo Evangelho. Vou deixar de viver a vida secular e vou viver pela fé, passando dificuldade, passando trabalho, estou me entregando para Jesus. Sabe o que Paulo diz aqui? E não tivesse essa revelação, esta palavra revelada no seu coração, nada disso me aproveitaria. Irmão, se Deus quiser o teu jejum, sabe como é que acontece, irmão? Quando Deus quer que você faça um jejum, você simplesmente come. Não devia ter comido. É Deus te avisando que você precisa fazer um jejum. E quando você começa aquele jejum, você luta sim, mas Deus te dá graça. Se Deus quiser que você ore de madrugada, irmão, Ele vai te chamar. E ainda que você tenha que acordar cedo no outro dia, você vai se levantar e nem cansaço vai sentir. Está vendo? Então não faça as coisas assim porque o irmão fez, eu vou fazer também. Não faça isso. Tome cuidado. Está vendo? Pô, irmão, não se aproveita nada isso. De nada aproveita. Aleluia, irmão, vou correr. Agora veja bem, as pessoas pensam, porque são crentes, agora está falando a respeito deles. Não é a seu respeito. O amor é sofredor. O amor é benigno, só faz bondade. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não se veste mal. Não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta.
O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque o amor é Deus em você. Ou você acha, irmão, que na tua natureza humana você vai conseguir perdoar o teu inimigo? Você não perdoa nem o teu irmão se ele te trair, nem o teu amigo se ele te trair, se ele te tratar mal. Então você acha que você, na tua natureza humana, porque foi para a igreja, porque virou religioso, você vai conseguir fazer isso somente se o amor de Deus estiver em você. E você o está recebendo agora. Irmão, eu ouso dizer, você é o povo mais privilegiado dessa terra, aqui no sul. Porque você está ouvindo a palavra de Deus. Você é privilegiado. Hoje eu fui numa cidade. Aleluia, 2 cidades na verdade. E podemos ir na casa dos irmãos e pedir oração, mas eles são de igreja, são disso, daquilo, daquilo outro. E eu fui no centro da cidade, tive que voltar lá de novo e orar na casa dos irmãos. Vocês precisam ver a recepção. E nos pediram que voltasse, e aquele desespero, mas eles têm igreja, tem lugar onde eles vão. Por que isso, irmão? É a palavra. É a palavra que você está recebendo. A alma deles sabe, te agarra nisso. Não larga isso. Não solta isso. Não solta isso. Não solta isso. Não solta isso de jeito nenhum. A alma deles está gritando para eles. Está vendo? Aleluia. Então, esse amor nunca falha. Essa palavra, na hora exata que você precisar dela, ela estará lá. Ela estará lá. Você não está ouvindo apenas por ouvir. Você está ouvindo o que Deus está te dando. E essa palavra revelada estará lá no momento que você mais precisar dela. Está vendo? Sabe por quê? Porque não é porque o Paulinho está falando. Não. É porque Deus está garantindo. É a palavra dele. A garantia dele. Ele está dando sua palavra. Então tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja bem, tudo sofre, em tudo dai graças. Sabemos, pois, irmãos, que todas as coisas cooperam juntamente, boas e más, para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Tudo sofre, tudo crê. Irmão, está dando errado, vai dar certo. Mas deu errado de novo, vai dar certo. Mas deu errado de novo, irmão, quando é que vai abandonar isso aí? Vai dar certo. Mas você teve que retroceder de novo, irmão. Você teve que parar de novo, irmão. Você vai dar certo. Você não vai com sua força. Esse gigante vem com sua grandeza. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E é Ele que está dizendo. Está vendo? É em nome dele que você vai. Então descanse, irmão. Fique em paz. Tudo espera. Tudo espera. Por que essa espera? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está aqui o Espírito Santo, a palavra revelada. Te enche dela, que lá fora você vai ver ela agindo na tua vida. Lá você vai ver, então espera nele. Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Davi não disse esperei com paciência porque eu planejei, porque eu organizei, porque eu arquitetei. Não, esperei com paciência no Senhor. É nele. Aleluia. Então você está ouvindo a palavra dele, então descanse. Amém? Tudo suporta, irmão. Para os demais, o país está em crise, o lugar está em crise, é uma dificuldade, isso não dá certo aqui, não dá certo ali, isso é um problema, mas para ti, Deus faz dar certo. Por quê? Você suporta tudo, irmão. Você tem o amor divino, ó. Você tem a palavra revelada entrando aqui, ó, e vivendo aqui, ó, subindo até aqui, ó. Está vendo? Sobe até o teu coração. Aleluia. Aí você vislumbra ali na frente. Por isso que você tudo espera e tudo suporta.
o Senhor pelejará por nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual é a dificuldade, Elias? Estou com fome. Come aí a carne que eu mandei os corvos te levar aí. Sunamita, qual é o teu problema? Mandaste me chamar? Tens algum problema, Sunamita? Não, está tudo bem. Era um profeta de Deus. Você acha que ele não sabia que o filhinho dela estava lá congelado? Você acha que o homem de Deus, que era Deus na terra, não sabia que o nenenzinho estava lá congelado, o filhinho dela, o único filho, e ela não teria mais filho? O homem de Deus sabia. Quando ela disse, está tudo bem. Oh, irmão, isso é maravilhoso. Ele diz, levanta, mancebo. Aleluia! E ele saltou. Agora, veja bem, irmão, como Deus é maravilhoso. Ele nos dá um modelo e nos mostra um modelo em ação. Chega aquele estranho e lá vai aquela mãe em pranto, se arrastando e eles carregando, e aquele feto, aquele caixão, esquife, e eles carregando aquilo, e aquela mãe se arrastando e chorando em desespero, em desespero. Chega aquele forasteiro e diz para ela, mulher, como vai? Tudo bem? Ô, irmão, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Ela lembrou-se da outra lá, ó. Não, ninguém vendo uma mãe carregando. Ele podia ter perguntado para qualquer pessoa, mas veio logo nela, a mãe. Ninguém vê uma mãe carregando o cadáver do filho e quer saber se ela está bem, ora. Só Deus. Só um sobrenatural. O amor era a palavra que ela tinha nela. Ela sabia da história da Sunamita. Ela sabia! E ela se agarrou naquilo e disse, tudo bem. Responde qualquer coisa e você perde. Mas ela respondeu exatamente o que a palavra falou. O que a outra disse, tudo bem. Ali estava o Deus que estava no seu profeta. Estava um maior do que o profeta agora ali. E o que aconteceu? Levanta você, aleluia! Você está vendo? Esse é o amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Descanse, irmão. Uma vez o irmão me disse, irmão, você tem que ir lá fazer não sei o que, batizar aquele irmãozinho, porque se ele morrer, ele pode não ir para o céu, irmão. Tem que dar um jeito, tem que correr e fazer essa obra. Ei, você tem um amor divino? Você tem a palavra de Deus em você? Sabe o que essa palavra diz? Todos os que você amar serão atraídos a ti naquele dia, e você fará como ele, pega no passado e pega no futuro e os abraça todos. Por quê? Porque você tem o amor divino. Quem é o amor divino? Se eu estiver em vós e vós estiveres em mim, em minhas palavras pedireis o que quiser e vos será feito. Aleluia! O amor nunca falha. Traduz! A palavra nunca falha. Nunca falhou, nunca falhará. Porque a palavra é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra é Deus. Não tem como falhar, irmão. Não há força no céu ou na terra capaz de o deter. Nem a morte pôde detê-lo. Irmão, por que eles duvidaram de Jesus? Lázaro, quando Jesus falou sobre o terceiro dia que ele voltaria, ele trouxe Lázaro depois de 4 dias. Por que duvidar? Por que duvidar? Por que duvidar que ele vai te transformar vivo se o corpo de Moisés até hoje não está na terra? Por que duvidar que ele vai te arrebatar ao céu se ele tomou Enoque e o levou?
se ele tomou Elias e o levou? Por que duvidar se ele se colocou lá no monte e Pedro e outros dois viram quando veio Moisés e Elias? Aleluia! Naquele monte, na transfiguração. Por que duvidar que Deus pode fazer isso? Você não entendeu ainda que esse é o amor divino sendo derramado sobre você? Aleluia! Então nunca falha. Agora, os dons, vamos lá. Mas havendo profecias, é um dom maravilhoso, serão aniquiladas. O que é aniquilação? Exterminada, não existe mais, não tem valor nenhum diante desse amor. Não vale nada, uma profecia, se não for exatamente conforme a palavra, não vale nada. Havendo línguas, lembra que eu falei dos homens e dos anjos, não só dos homens, mas também dos anjos. Havendo línguas, cessarão. Terminou, não tem valor nenhum, irmão. Havendo ciência, conhecimento bíblico do tempo, do que vai acontecer, das coisas passadas, das coisas futuras, desaparece essa ciência toda também. Por quê? Porque em parte conhecemos, em parte nós conhecemos, através dos dons. Os dons é parte, até que cheguemos ao que é perfeito. E em parte profetizamos, ou seja, quando recebemos a palavra, falamos coisas e Deus, irmão, se eu disser uma coisa aqui, Deus fará aquilo ali, sabe por quê? Se você disser uma coisa ali fora para alguém, Deus vai fazer aquilo acontecer. Se você pensar sobre uma coisa, você está ouvindo a palavra de Deus aqui, e você pensar sobre aquilo, Deus estará obrigado a cumprir com aquilo. E Ele vai fazer aquilo acontecer. Então, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, ou seja, quando você receber esse amor divino, esta palavra revelada, e você está recebendo agora, irmão, tenha esse conhecimento, abre os teus olhos, esse entendimento. Você o está recebendo agora, não é porque eu estou falando. Não. É porque é a palavra divina. É Ele falando com você. Quem sou eu? Sou nada. Mas quando vier o que é perfeito, o que é, irmão, quem é Jesus? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. Está vendo? O que é perfeito, Ele é perfeito, não foi ou será, Ele é perfeito. Ele é Deus, sempre foi, nunca deixou de ser. Você está entendendo? Então, quando Ele se derramar, que é a sua palavra que está sendo derramada, que é a perfeição, o que é perfeito, o que é, está direcionando a um verbo, a alguém, o que é. Como naquela escritura diz assim, ali eles o crucificaram. São 4 coisas. Ali, o lugar mais santo da terra, eles, o povo mais santo da terra, o povo dele, o mais santo que pisou na face da terra, fizeram a pior atrocidade, crucificaram. Vocês estão entendendo? Então, o crucificaram, era ele. O que é perfeito. Quem é perfeito? É Ele, irmão. Sede perfeitos como perfeito. Está vendo? Aleluia. Então, o que é perfeito? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, como o apóstolo Paulo, me desfiz de todo o meu conhecimento para que Deus pudesse entrar na minha vida e fazer a sua obra. Está vendo? Amém? Então, as tuas razões, os teus direitos desaparecem e você coloca tudo para Ele. Porque, irmão, em alguns momentos você leva isso
porque a condição te levou até lá, mas graças a Deus você está sendo levado porque você decidiu, você está indo a Deus porque você decidiu hoje. Veja bem, o rei Ezequias já estava matando as criancinhas, fazendo churrasco das criancinhas, sitiaram a cidade, fecharam a cidade, não tinha mais água, não tinha mais comida, não tinha nada. E aí o rei, sabendo que Ezequias não tinha mais o que fazer, mandou uma cartinha no mensageiro Senaqueribe. E aí, o que tu vai fazer? Terminou? Não tem mais nada? O que tu vai fazer? Todos os exércitos da terra estão comigo. Quem é que tu vai chamar agora? Que Deus que vai te socorrer agora? Que exército vai poder vir te ajudar se todos os exércitos da terra estão comigo? E Ezequias, em desespero, pegou aquela afronta. E você, em desespero, pega a afronta da tua vida, pega tudo e coloca aos pés dele. Foi o que Ezequias fez, pegou aquela afronta, será que era o diabo ali? Pegou aquela afronta e foi aonde? No lugar sagrado, foi ao templo e depositou ali. Senhor, olha aí o que ele está fazendo. Olha aí, Senhor, não tem mais o que fazer. Ô irmão, aleluia, aleluia. Deus mandou um anjo só e resolveu todo o problema. Só um anjo, somente um anjo. E matou toda aquela gente. Está vendo? Que a minha Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se. Ele fica morando aqui, ó, ao redor dos que o temem, e os livra e os guarda. Irmão, se alguém te fizer algum mal, tenha pena dele, irmão. Peça misericórdia. Está vendo? Se alguém te afrontar, chore por ele. Ele não sabe o que está fazendo. Por isso a palavra lá naquela cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Você é um eleito do céu. Você não morre mais. E sabe o que vai acontecer? Essas mesmas pessoas que hoje te olham com desprezo, quando chegar o tempo deles passarem para o outro lado, irmão, quando chegar o tempo deles passarem para o outro lado, sabe quem é que eles vão encontrar? Você naquela glória! Você estará lá! Porque você é eterno com ele. Eles vão encontrar você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então o que é perfeito, quando vier, o que o é em parte será aniquilado. Ou seja, tudo que você achou que era a verdade, tudo que você achou que entendia, tudo que você achou que fazendo poderia conquistar, agradar a Deus, não existe. Porque tudo que você precisava era da palavra revelada, vivendo em você, realmente, naturalmente, sem esforço nenhum. Simplesmente Ele amou você a ponto de mandar a sua palavra. É disso que trata esse amor. Este é o amor divino. Então todo o resto é aniquilado, terminou. Aleluia. Quando eu era menino, escute bem, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. O que é um menino? Sim, maldade. Influenciado por outros. Não é o sistema religioso, não é isso? Segue a cabresto. Eu estava vendo uma reportagem, um pastor lá fazendo uma entrevista e falou umas bobagens, mas já era para as pessoas correr. O outro fez uma gravação lá do pastor lá numa situação terrível, mas já era para as pessoas nunca mais pisar naquele lugar. O outro fez uma outra gravação lá de um povo lá dentro de uma igreja, batendo lá num cidadão. Já era para as pessoas correrem de lá. Vai lá, filma lá hoje para você ver, ó. Tem mais gente ainda, ó. Tá mais cheio ainda, ó. Tá cada vez mais cheio. Está vendo? Porque não receberam essa perfeição que você está recebendo. E somente com essa perfeição você consegue enxergar. Aleluia! Você não é mais menino, mas logo que cheguei a ser homem. Como é que você chega a ser homem?
Você está recebendo a palavra que te torna, que te leva à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Esse é o homem. Este é o homem. Você está entendendo? É esse homem que ele está falando aqui, ó. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ninguém mais me doma, eu sou livre, porque esse é o anseio da humanidade, liberdade. E agora a palavra chegou e libertou. Senhor, Filho, vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Você é livre, você é livre. O que é o culto, o que é oração, o que é jejum, o que eu tenho que fazer? Você só precisa crer nele. Você precisa crer nele. Você é livre. Você é livre. Aleluia. Você não deve responsabilidade. Você não tem que se reportar a mim ou a nenhum homem. Você não deve nada a ninguém. Você é livre no Senhor Jesus Cristo. Eu sou o seu pastor para te falar essa verdade. E não para te prender aqui comigo. Pelo contrário, eu tenho que te falar a verdade da preciosa palavra de Deus. Amém. Aleluia. Acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e em enigma. Ou seja, espelho, você vê as tuas ações. Você quer ver Deus? Olha lá no espelho. Olha lá. Você é a imagem e semelhança do poder que te criou. Olha no espelho da tua vida, veja as tuas ações como mudaram. Mudaram, ainda não são perfeitas, mas mudaram, estão mudando. Você está se tornando o homem, o varão perfeito. Amém? E enigma são revelações codificadas. Deus se revela a cada momento. A palavra de Deus se renova todos os dias. Se faz nova todos os dias. Para cada dia Deus manda o seu maná. Amém? Aleluia. Então, por enigmas, em partes. Mas então, agora em partes perfeitas, não é em partes como lá no outro versículo, em parte eram os dons, em parte era aquilo que nós críamos. Agora esse enigma é Deus revelando aos poucos para você. Imagine eu com a plenitude da palavra, irmão. Eu com a plenitude da palavra, você acha que eu queria estar preso nessa atmosfera aqui, nesse planetinha desse tamanhinho? Eu já estava correndo no universo. Eu passaria lá em Marte para ver os anéis de Saturno. Eu queria ver como eles são feitos. Eu queria voltar. Sabe que é aquele filme? Eu gosto de falar de filme para você ter uma ideia. Aquele filme Lucy, que não tem nada a ver com Deus, aquilo, mas você tem uma ideia. Quando ela chega num estágio de avançamento da mente, né, a mente avançada, 80%, 90%, que vai lá no passado, vê as coisas sendo criadas, depois vê as coisas sendo descriadas, no caso, se desfazendo, né? Pois é, eu queria ir lá ver os meteoros, eu queria lá ver a formação dos planetas. Que coisa linda! Moisés viu, por isso ele escreveu. Está vendo? Elias também viu, por isso ele disse, eu vou me embora daqui. Eu vou me embora. Eliseu, fica sabendo que eu vou me embora, Eliseu. Eu vou me embora, Eliseu. Eu não quero mais ficar aqui. Aleluia. Então Deus dá em parte para você. Deus dá em parte. Senão você, desaparece daqui. Aleluia. Agora conheço em parte, viu? Deus se revelando em parte. O conhecimento é Deus se revelando em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Irmão, você só é conhecido. Escute bem, meu irmão. Você só é conhecido se esta palavra estiver em você. Não é porque você acredita na Bíblia, não. É se você está na linha conforme Deus determinou. Disse aos apóstolos, vocês vão ser minhas testemunhas. Mataram aqueles 11. Um deles era diabo. Deus levantou outro, chamado Saulo, que virou Paulo. E esse Paulo foi enviado ao povo gentil. E esse Paulo disse, eu vim para que vocês sejam aceitos, que a adoração de vocês seja aceita a Deus. Fora desse caminho não tem Deus. Deus não conhece você, irmão. Você é crente, você que jejua, você que ora, você que tem dons, Deus não te conhece.
Deus não te conhece. Porque você tem que estar no humilde caminho dele, o caminho da manjedoura. Está vendo? Se não for naquele humilde caminho, meu irmão, me desculpe, você não é conhecido de Deus. Não importa você conhecer Deus, o que importa é Deus te conhecer. Se ele não te conhece, você não está lá naquele livro. Você não estará lá naquele dia. Então não te engane. Te apressa para ouvir esta palavra, porque Deus ainda está bradando. Eu não sei por quanto tempo essa trombeta vai soar, mas ela está soando e já chamando os seus eleitos. Aleluia! Você está esperando o alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus? Oh, meu irmão, isto já está ocorrendo. Aleluia! A noiva já está sendo chamada. O alarido foi a voz de um profeta. Trombeta de Deus, a noiva sendo separada. A voz de arcanjo, a noiva sendo separada. Trombeta de Deus, a noiva chegando na glória. Viu? E ainda estão achando que uma trombeta vai tocar e vai chamar um nome. Por favor, meu irmão. Já está acontecendo, te acorda? Amém. Aleluia. E agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Você vai chegar diante dele e vai brilhar como brilhava em Arão. Quando ele chegava em Arão com um sonho, com uma revelação, com uma visão, chegava em Arão e falavam, o Urim Tumim tinha que brilhar. O Urim Tumim, a palavra em você tem que brilhar. Se ele chegar em você, tem que brilhar. Você tem que brilhar. A palavra tem que estar em você. Senão, apartai-vos de mim, malditos que não vos conheço. E quem são esses malditos? Aqueles que recebem o evangelho diferente do que os apóstolos pregaram. E Paulo deixou isso bem claro, ainda que nós mesmos, ou um anjo descido do céu, pregar um evangelho diferente que já temos anunciado, que seja anátema, maldito. E é o que o Senhor dirá, apartai-vos de mim, malditos. Então ele não vai conhecer você. Está vendo? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três. Mas o maior destes é o amor. Porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. O amor é a perfeição de Deus se revelando a você. Amém? Que Deus abençoe sua vida tremendamente. E que amanhã o amor divino, que essa noite mude você, teus pensamentos, como você dorme, como você acorda, tua esperança. Irmão, se sinta livre, se sinta seguro, porque essa é a palavra do Deus Altíssimo. Não haverá outra. Não haverá outra. Não haverá. Que Deus nos ajude, amém? Bom, Robson, pode passar aqui e fazer o encerramento, como sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.